Amém, meus irmãos? Abram as Sagradas Escrituras, mais uma vez, agora no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Esse é um texto que está conectado ao sermão que nós vamos ouvir. E nós vamos ler do versículo 15 até o versículo de número 22. 15 a 22. Então nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Vamos ler juntos o versículo 15? Vamos lá? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Assim nos diz a palavra do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, os nossos motivos de oração, a família de oração da igreja hoje vai ser a minha. Então, eu agradeço a igreja pelas orações. A família missionária, nós vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, vamos orar pela APNT. Na semana passada nós oramos pela JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, e a APNT é aquela agência que lida com os missionários que estão fora do nosso país. Então nós vamos estar intercedendo por eles, mas também pela direção, pela liderança da PNT. E o que mais aqui? Aniversário da semana, Josmar, Ilane, aniversário de casamento, também estaremos intercedendo por esse casal tão querido por todos nós. Mas antes de nós procedermos a essas orações, vamos falar com o nosso Deus, vamos confessar a Ele os nossos pecados. Eu convido a igreja a rasgar não as suas vestes, como dizia lá no Antigo Testamento, mas o seu coração diante do Senhor. Fale com Deus, fale de forma sincera, traga à memória do Senhor aquilo que vocês têm feito, que infelizmente entristece ao Senhor. Eu também farei o mesmo.
Deus querido, nós confessamos, Senhor Deus, os nossos pecados, Pai. Confessamos, Senhor Deus, que pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes e também por omissão. Nos perdoe, Senhor Deus, pois temos a Tua palavra e sabemos como devemos proceder. Nos perdoe também, Senhor Deus, por todo tipo de atitude que não se coaduna com o que é evangelho, que não se coaduna com a nossa nova natureza que recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós somos gratos, porque temos o perdão em Cristo Jesus. Somos gratos, meu Senhor Deus, porque a nossa aceitação do Senhor por nós foi feita mediante a obra de Cristo Jesus. Somos gratos, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que nada que fizermos vai alcançar o favor do Senhor, mas este favor já foi conquistado na cruz. Este favor já foi remido ali na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor, nosso irmão mais velho, ele falou: está consumado. Obrigado, Deus amado, obrigado pelos nossos pecados terem sido perdoados. Obrigado, meu Senhor Deus, porque se partirmos desta vida, desta terra hoje, nós vamos direto para os teus braços. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui nesta terra, Senhor Deus, nós recebemos tantas coisas sem merecermos nada do Senhor. Nós recebemos comida, recebemos vestimentas, nós respiramos no teu mundo, nós desfrutamos de um contexto familiar, nós temos uma liberdade, Senhor Deus, de cultuar o Senhor aqui nesta nação. Nós respiramos, nós pensamos, nós andamos, nós dirigimos, nós temos casa, nós temos um teto que nos abriga, nós temos esse teto que nos abriga aqui, neste salão de culto, e nós queremos agradecer o Senhor por isso, Deus. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça com cada um de nós. Meu Senhor, aproveito também este momento de oração para orar e agradecer pela vida, Senhor Deus, das mães que estão aqui, meu Senhor Deus. Obrigado, Pai. Esse é o dia do Senhor, mas nesse dia, Senhor Deus, providencialmente hoje, nós nos lembramos também das nossas mães, e eu quero rogar, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre elas, sobre a educação dos seus filhos, Senhor Deus, mas também sobre a saúde delas, a mente, a saúde mental, Senhor Deus, que elas possam estar bem nesse aspecto, bem também no seu casamento, no seu relacionamento, no seu convívio familiar. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada mamãe que está aqui nesta noite e aquelas também que estão nos acompanhando nos seus lares. Oro, Senhor Deus, pela minha família, como foi apresentada aí gentilmente pela igreja. Quero agradecer, Senhor Deus, pelas filhas que eu tenho. Quero louvar o Senhor pela vida da minha esposa, minha companheira, minha auxiliadora, Senhor Deus, que tem feito tanto por mim, apesar de mim, meu Senhor Deus. Oro pelo meu casamento, pedindo, meu Senhor Deus, que a paz esteja ali conosco, que a graça do Senhor esteja reinando nas nossas atitudes. Oro, Senhor Deus, para que eu seja de fato, Senhor Deus, o cabeça do lar, mas não no sentido ruim, não no sentido machista, mas que eu siga o exemplo de Cristo Jesus, o meu Senhor. De igual modo, peço pela minha esposa, Senhor Deus, também na sua tarefa, Senhor Deus, de auxiliadora, e que nós juntos possamos, Senhor Deus, cuidar das nossas filhas e que elas possam crescer, Senhor Deus, temendo ao Senhor, amando o Senhor, respeitando o Senhor, e que possam servir ao Senhor aqui nesta terra. Oro também, meu amado Deus, pela APNT, Senhor. Oro pela liderança dessa agência presbiteriana de missões. Oro pelos missionários que estão espalhados neste mundo do Senhor. Oro também pelos vários projetos que têm sido apresentados e locais que ainda não foram alcançados. Quero colocá-los diante do Senhor e pedir, Deus amado, que o Senhor possa abrir portas para que a tua palavra seja anunciada. Oro pelos missionários em si, pela saúde deles, meu Senhor Deus, pelo coração de cada um deles, pelas famílias, pelas mães,
as mães que estão aí, Senhor Deus, também fazendo a obra, Senhor Deus, neste mundo, Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor estejam com eles. Por fim, meu Deus amado, quero orar por este casal tão querido por todos nós. Abençoe, Deus, o Josmar, abençoe a Lani, meu amado Deus, no seu aniversário de casamento, Senhor Deus, seja com eles, Pai, continue enchendo esta família do Teu Santo Espírito, os seus filhos, os seus projetos, meu Deus amado, abençoe, livre-os de todo o mal, do homem sanguinário, do iníquo, do homem maldoso que é Satanás. Eu peço que as bênçãos do Senhor estejam sobre eles, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Essa é a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos nesse momento sermos edificados pela leitura do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos fazer hoje a pergunta 61. Então, eu lerei e vocês vão responder essa pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à igreja? Respondam. Amém. Isso é um texto muito importante teologicamente. Existe a igreja visível, que é a igreja que está diante dos nossos olhos. É a igreja como nós vemos, das pessoas que estão arroladas dentro da igreja, ali fazem parte do hall de membros. Mas existe a igreja invisível, que é a igreja como Deus vê. Então, essa igreja que é a igreja dos eleitos do Senhor. E eu espero em Cristo Jesus que todos que estão aqui na igreja visível também façam parte da igreja invisível. Então, é muito bom, é salutar que você examine-se a si mesmo através das suas atitudes, converse com o Senhor constantemente e rogue a Deus essa graça. Deus, eu quero pertencer a esta igreja que de fato vai viver com o Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor, nós vamos cantar, vamos dar continuidade aos cânticos. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos também dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então, você que trouxe seu dízimo, você pode trazer aqui à frente, mas você também pode fazer o seu depósito aí pelo QR Code. Deus abençoe a todos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada
junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai bendito, Deus santo, poderoso, Tu és digno, Senhor, de todo o louvor, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por esses dízimos e por essas ofertas, Pai. Que esses recursos, ó Pai, sejam utilizados para o engrandecimento do Seu nome aqui na terra, Pai. Te louvamos também, Pai, por cada família aqui representada, Deus. Que o Senhor continue falando conosco, Pai. Fale agora através da Tua palavra, Pai. Utiliza, Pai, o Teu servo como um vaso em Tuas mãos, Senhor Deus. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Quero convidar as crianças. Malane, hoje tem normal, né? As crianças até 10 anos, vem aqui à frente. E aí, turminha? Beleza, meu amor? Meu parceirão aqui. Como é que você está? Vamos orar, gente? Querido Deus, nós colocamos as crianças em Tuas mãos. Na verdade, é uma forma de nós falarmos, pois sabemos que elas estão na Tua presença, que o Senhor cuida de cada uma delas, Senhor. Deus, eu oro para que essas crianças cresçam na graça, no conhecimento, na estatura, a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que cada palavra, meu Deus, que for ensinada, que for pregada, que essas mensagens possam entrar no coraçãozinho de cada uma deles aqui. Senhor, por favor, Pai, não deixe essas crianças se perderem neste mundo mal. Não deixe, Senhor Deus, que elas partam desse mundo sem conhecerem o Senhor de forma verdadeira, que a fé que os seus pais têm, que essas crianças também tenham, Senhor Deus. Oro pelos os professores que irão estar trazendo a palavra para elas, que possam ser usados pelo Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor, na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a oração que eu faço, Deus. Amém. Olá, meu amor. Meus irmãos, abram as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, dando continuidade à série de sermões sobre a vida de Jesus. Hoje nós vamos ver o grande sermão proferido pelo grande pregador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou expor apenas as 3 primeiras bem-aventuranças e numa próxima oportunidade nós vamos ver então o restante do texto. Então nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois
quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Senhor Deus, ajude-nos a entendermos a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor Deus, a escalarmos este monte, não com as nossas forças, mas pela graça do Senhor. E reconhecendo, meu amado Deus, que em cada bem-aventurança dessa, Jesus Cristo proferiu e Jesus Cristo nos mostra como nós devemos andar como cidadãos do reino do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de ouvirmos a Tua palavra e meditarmos na mesma. Eu oro pedindo a graça do Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do maior sermão proferido em toda a história da humanidade. E proferido e pregado pelo maior de todos os pregadores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele é um pregador. Nós já temos o registro da primeira pregação do Evangelho, na verdade foi proferida pelo próprio Deus, como está registrado lá em Gênesis 3, versículo de número 15, onde o Senhor, Ele proclamou a graça, dizendo que o filho dele iria nascer e esmagar a cabeça da serpente. Isso é uma pregação. E agora nós temos aqui o registro feito por Mateus, de que Jesus Cristo, assim como Moisés, ele sobe ao monte e ele também profere palavras abençoadoras para nós. Meus irmãos, você pode já ter escutado ou lido esse texto do Sermão do Monte várias vezes, mas eu digo para vocês, vocês ainda vão ouvir e ouvir e ouvir quantas vezes for necessário, e você ainda terá muitas coisas para aprender e para ser impactado aqui nesse texto. Nós temos do capítulo 5 até o capítulo de número 7, 111 versículos, que tratam sobre a exposição mais completa registrada do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos mostra como nós devemos ser cidadãos do reino do Senhor. Eu quero, primeiramente, à guisa de introdução, destacar algumas coisas aqui sobre o Sermão do Monte. Primeiro, o Evangelho de Mateus, é interessante que ele começa com uma declaração, lá no capítulo 1, versículo 21, de que Jesus Cristo, o próprio nome dele, diz que ele salvará o pecado do seu povo. Então, o Evangelho começa dizendo, Jesus vai salvar o seu povo. E ele termina, nos seus últimos capítulos, mostrando que ele fez isso. Mostrando que ele morreu naquela cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. E aí nós temos então no miolo, digamos assim, deste evangelho, as bem-aventuranças. Nós temos aqui Jesus proferindo aquilo que nós devemos fazer. Só que nós devemos atentar para um fato muito importante, que nós não devemos cumprir as bem-aventuranças para buscarmos o favor de Deus. Então, a ideia não é assim, eu devo amar os meus inimigos, eu devo orar pelos que me perseguem para eu buscar o favor do Senhor. Não é isso. Eu devo dar a outra face para buscar o favor do Senhor. Eu devo ser humilde de espírito para buscar o favor do Senhor. Eu devo ser manso para buscar o favor do Senhor. Não é isso. Porque o Evangelho já começou dizendo, Ele vai salvar o seu povo. E o Evangelho termina dizendo que Ele morreu pelo seu povo. Então, eu não faço estas coisas que eu vou mostrar para vocês para buscar o favor de Deus, mas eu devo fazê-las e devo ter a consciência de cada uma delas, porque eu já estou no reino. Porque eu já estou na presença do Senhor. E aqui eu me reporto àqueles que são crentes. Se você é um cristão, se você está unido a Cristo, você deve fazer estas coisas que o nosso Senhor, Ele registrou aqui, Mateus registrou,
mas não para buscar o favor de Deus, mas porque você já tem o favor do nosso Senhor. E tem umas questões também históricas aqui que são bem interessantes. Obviamente vocês sabem que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas ele é o primeiro livro, não porque ele tenha sido escrito em primeiro lugar em relação dos outros livros. Pelo contrário, na verdade, as cartas do apóstolo Paulo, elas foram escritas primeiro do que os evangelhos. Mas por que Mateus está justamente como o primeiro livro do Novo Testamento? Pela importância que ele tem e pela a ponte perfeita que ele faz do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E eu mostro por quê. O Evangelho de Mateus foi escrito por um judeu, chamado Mateus, foi escrito para os judeus, o público principal deles ali, aqueles que estavam ouvindo naquela época, falando acerca de um judeu chamado Jesus. E o que Mateus queria mostrar ali? Queria mostrar que aquelas profecias lá do Antigo Testamento, que falavam sobre Jesus Cristo, elas se cumpriram nele. Por isso que vocês vão encontrar em vários momentos a seguinte frase: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou por intermédio do profeta. Vocês já viram muito isso aqui no Evangelho de Mateus. Porque ele quer mostrar que Jesus Cristo, ele é o novo e o melhor Moisés. Jesus Cristo é o novo e o melhor Moisés. É aquele pelo qual Moisés falou, que depois de mim virá um profeta, ou grande profeta, e a ele vocês deverão ouvir. Irmãos, preste atenção e vejam isso que eu vou falar para vocês, não como uma coincidência, mas como uma providência divina. Moisés escreveu 5 livros, que são chamados de Pentateuco, ou então de Torá. Jesus também, ele aqui dentro deste livro, ele escreve 5 grandes discursos. Mateus estava mostrando assim: vocês não ouviram a Torá? Vocês não ouviram o que Moisés falou? Então, Moisés estava falando sobre o Messias. E o Messias também nos trouxe 5 ensinamentos dentro deste evangelho. Se você olhar para o versículo 1, ou melhor, o versículo 2, diz assim: e ele passou a ensiná-los. E ele passou a ensiná-los. Vocês vão encontrar essa frase aqui 5 vezes dentro do Evangelho de Mateus, mostrando que ele trouxe o quê? 5 discursos. Moisés subiu ao monte, e lá ele recebeu as tábuas de Deus, e depois ele transmitiu este ensino das tábuas para o povo. Jesus Cristo também fez a mesma coisa. Olhe para o versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, Moisés subiu ao monte, Jesus Cristo também subiu ao monte. Moisés foi libertado, meus irmãos, de um massacre de crianças, quando o faraó mandou que todas as crianças fossem jogadas no rio Nilo. Vocês lembram também que Jesus Cristo também passou por uma prova como essa, quando Herodes mandou matar a todas as crianças de 2 anos para baixo? Então, o que Mateus está fazendo aqui? Mateus está mostrando, ou revisitando e trazendo à memória do povo de Deus, o que está em Deuteronômio 18, versículo de número 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, toda a estrutura do Evangelho de Mateus é para mostrar: o Messias já veio, o Messias está conosco, o Messias é maior do que Moisés. Moisés era um tipo, Moisés prefigurava ele que é o real, ele que é o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dito isso, meus irmãos, nós chegamos aqui ao âmago da pregação. Eu fico pensando, meus amados irmãos, como deve ter sido maravilhoso aquelas pessoas sentadas ali junto com Jesus Cristo e ouvindo Jesus Cristo pregar aquele sermão. Que momento deve ter sido impactante
aqueles que eles passaram. Então nós vamos ver 3 bem-aventuranças. A primeira está no versículo de número 3, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador galês, ele escreveu uma obra clássica sobre o Sermão do Monte. E ele diz assim: não é para nos surpreender que essa seja a primeira das bem-aventuranças, porque, segundo ele, essa primeira bem-aventurança, ela serve para a compreensão de todas as demais. O que ele estava mostrando é o seguinte: se você é humilde de espírito, você chora pela sua miséria. Se você é humilde de espírito, você é manso. Se você é humilde de espírito, você tem fome de justiça. Então, o que Martyn Lloyd-Jones estava mostrando é que essas bem-aventuranças, elas não foram colocadas aqui de uma forma aleatória, de qualquer jeito, desorganizada, mas elas foram organizadas pela providência de Deus. E a primeira coisa que o Senhor quer que nós saibamos, que tenhamos consciência, é que nós somos pobres de espírito, ou então, como diz a melhor tradução, nós somos humildes de espírito. Preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. No reino de Deus, não existe um único participante que não seja humilde de espírito. No reino de Deus não existe um único participante que não seja humilde de espírito. Se você não é humilde de espírito, e eu vou explicar o que significa isso, você não faz parte do reino de Deus. Se você é regenerado, se você é santificado posicionalmente, se você está unido a Cristo Jesus, eu digo para você nesta noite, você tem esta humildade de espírito, você reconhece isso. Essa bem-aventurança, meus irmãos, ela indica um esvaziamento para depois ela tratar sobre uma plenitude. Ou seja, o que o Senhor nos mostra aqui, logo de início, é que a primeira coisa é que você tem que se esvaziar. Você tem que saber quem você é, a sua posição, a sua miséria, a sua ineficácia, para que aí sim você seja repleto da presença de Deus. Mas as coisas não começam com o enchimento, as coisas começam com uma conscientização da nossa pobreza espiritual. Eu quero que vocês imaginem o Sermão do Monte. Imagine como um grande monte, um monte que você tem que escalar, você tem que subir, ele é muito alto, é difícil. E pode ser que você pense bem assim, mas eu consigo subir. Você não consegue. Pela sua força você não consegue. Pela sua capacidade você não consegue. É muito parecido, meus amados irmãos, com os 10 mandamentos. Quem aqui, ao estudar, ao meditar em oração nos 10 mandamentos, pode chegar no final e falar bem assim, eu consigo cumprir tudo isso aí numa boa, isso para mim é fichinha, eu não tenho dificuldade com isso, eu sou o cara, eu cumpro isso. É claro que não. Quando nós chegamos no final dos 10 mandamentos, nós descobrimos que nós somos maus, nós somos fracos, nós não honramos, nós não fazemos o que está ali, mas Cristo Jesus fez no nosso lugar. E nós nos voltamos de forma graciosa agora para cumprir, porque Cristo cumpriu no nosso lugar. É a mesma coisa, meus amados irmãos, as bem-aventuranças também nos falam sobre isso. Olhe mais uma vez para o verso 3. Bem-aventurados, que quer dizer felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes aqui não deve ser entendido como pobres, literalmente. Alguns comentaristas católicos romanos e anglicanos acabam defendendo isso,
que esse tipo de pobreza é um tipo de pobreza financeira, é um aspecto econômico, é um aspecto social. Só que, irmãos, não há mérito nem demérito na pobreza. A pobreza não serve como um parâmetro para nós falarmos sobre humildade, sobre espiritualidade. Eu conheço pessoas que são pobres financeiramente falando e que são humildes. E eu conheço pessoas que são ricas, mas são pessoas, às vezes, arrogantes, ou então também são pessoas humildes. Então você tem pobre que é arrogante, e você tem rico que é humilde, mas a questão aqui não é essa. A questão da pobreza aqui que o Senhor está falando é uma pobreza da espiritualidade. É sobre isso que o nosso Senhor, ele visava aqui. São os pobres de espírito, são aqueles que sabem que, na verdade, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para barganhar. Eu sou um pobre, miserável, cego e nu, eu estou nessa situação. Agora, vejam que isso aqui é muito diferente da proposta do mundo. O mundo não prega isso. O mundo fala sobre a autodependência, da autoconfiança, da autoprojeção. Não é isso, por exemplo, hoje com as redes sociais, com a internet, que as pessoas mais gostam de colocar? Quem é que gosta de colocar na internet que é um pecador miserável, fraco? As pessoas querem ostentar muito, que são fortes, que são sábios, que são inteligentes, que são doutores. E hoje, interessante e triste, hoje as pessoas gostam muito de colocar assim, fulano humilhou ciclano. Já viu isso aí? O termo ficou algo banalizado. O deputado tal humilhou o outro. Fulano humilhou o ciclano. É isso. Na verdade, cada um está tentando ostentar e mostrar que ele é bom. Mas, na verdade, não é isso que Jesus está tratando aqui. O foco, preste atenção, o foco, a ênfase dessa primeira bem-aventurança é uma conscientização da nossa espiritualidade pobre, ineficaz, inoperante por causa da queda. Por causa da queda. Se você entende que você é um pecador, se você entende que você entrou neste mundo caído em seus delitos e pecados, pelo pecado de Adão, e se você é regenerado, você tem consciência de que você é um humilde de espírito, no sentido, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada, é o Senhor e a sua graça, é o Senhor e a sua bondade, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vou para o céu, não por mim, é pelo teu filho. Isso é ser humilde de espírito. Deixa eu dar alguns exemplos. Isaías capítulo de número 6. Que visão maravilhosa aquele servo do Senhor teve. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uau, que coisa maravilhosa! Teofanicamente ele vê o Senhor, ele vê os serafins que adoravam, os serafins que diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a glória do Senhor está sobre toda a terra. Mas ao mesmo tempo que ele viu o Senhor, ele viu também a miséria do seu coração, que ele falou, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quem vê o Senhor, quem conhece o Senhor, quem conhece os atributos, a santidade, a majestade, o poder do Senhor, conhece-se a si mesmo. É o que nós chamamos de um conhecimento teorreferente. Você conhece você quando você conhece o Senhor. Então, isso aqui é um exemplo de humildade de espírito. Quem eu sou? Eu sou um homem de lábios impuros, o profeta falou, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Você tem essa consciência de que você é um pecador? Você tem essa consciência de que você é um miserável pecador que não pode oferecer nada ao Senhor? Outro exemplo, Pedro. Pedro no capítulo 5 de Lucas, versículo de número 8.
Um homem que tinha uma personalidade fortíssima, meus amados irmãos. Intemperante, que chamava atenção, que cortava orelhas, né? Orelhas ou uma só, não sei. Mas assim, uma personalidade muito forte. Mas quando Jesus se revelou a ele, quando ele teve um encontro com Jesus, olha o que ele diz, lá em Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Como se fosse assim: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, Senhor Deus. Quem sou eu para estar na tua presença? Outro exemplo, Romanos capítulo 7. Irmãos, Romanos capítulo 7 é um dos textos mais debatidos, discutidos pelos teólogos. Por quê? Quando Paulo diz, miserável homem que sou, os teólogos debatem, Paulo estava falando dele mesmo? Ou seja, um crente que foi alcançado pela graça do Senhor, regenerado, ele é um miserável? Ele é desse jeito? Então, alguns, e são muitos comentaristas, pensam assim, Paulo está falando dele, mas antes da sua conversão, ele como um judeu que tentava guardar a lei, mas não conseguia. E durante muito tempo eu caminhei também pensando assim, meus irmãos. Só que hoje eu entendo que não. Que na verdade, Paulo, ele estava falando ali sobre uma luta interna que todo crente tem. Paulo estava falando dessa luta que nós temos e só deixaremos de ter quando formos para a glória. E eu passei a entender pela graça do Senhor que à medida que nós nos aproximamos mais do Senhor em maturidade, em santidade, mais nós também passamos a ter consciência de quem somos nós. Às vezes quando você está começando, uma falta de maturidade, ou então que está com uma vida meia torta, você começa a pensar muita coisa boa sobre você. Mas coloque o seu joelho no chão, comece a ler as Escrituras, comece a observar os sacramentos, e você vai ver, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor, é a graça do Senhor na minha vida. Então, meus amados irmãos, façamos nessa noite as seguintes perguntas. Nós nos parecemos com essas descrições desse sermão proferido por Cristo Jesus? Nós somos humildes de espírito? Você é assim? O que você costuma falar sobre você? O que você pensa sobre você? O que você quer que as pessoas saibam sobre você? O que você quer que as pessoas saibam nas redes sociais sobre você? O que você quer que os seus filhos pensem sobre você? Tudo isso vai demonstrar e vai mostrar se você entendeu o que é ser humilde de coração. O que você pensa sobre o Evangelho? Tem a ver com isso aqui. Uma ideia distorcida do Evangelho leva a uma ideia distorcida sobre o que é ser humilde de espírito. O Tim Keller, ele fala sobre a irreligião, a religião e o Evangelho. Olha que interessante. A irreligião, que seria assim, aquele grupo que fala, não, eu não sou religioso. Eles dizem, eu não tenho que obedecer. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Ok. E a religião? A religião vai dizer assim, eu obedeço, mas eu obedeço para buscar o favor de Deus. Duas coisas erradas. O primeiro grupo que acha que pode fazer o que é dono do seu próprio nariz. E o segundo grupo, que é o grupo dos religiosos, que não é o grupo necessariamente bíblico, que é aquele que fala, não, eu faço, mas eu faço para buscar o favor de Deus. E o Evangelho, o que o Evangelho mostra? O Evangelho mostra que a nossa vida, ela opera sobre um princípio, o princípio da cruz. Que o princípio da cruz, ele vai influenciar o nosso coração. De maneira que agora nós vamos fazer o que temos que fazer, porque fomos alcançados pela graça e pela bondade do Senhor. Muda tudo, meus irmãos, muda tudo. Antes aqui, quase todas as vezes, antes da gente começar o culto, eu faço questão de falar para os meus irmãos,
não é pelo ensaio, ainda que é a nossa obrigação de ensaiarmos, não é porque eu preparei a pregação durante a semana, não é por nada que nós vamos fazer, que nós vamos alcançar o favor de Deus, mas é por causa daquilo que Cristo fez. Tão somente por causa daquilo que Cristo fez. Os nossos louvores em cânticos, os nossos louvores, seja de qual maneira for, só chega até o Senhor por causa do mediador Jesus Cristo. É por causa disso, e isso pressupõe o quê? Somos pobres de espírito, não poderíamos barganhar com Deus, não poderíamos falar, o Senhor tem que fazer isso por mim, por causa disso e daquilo. Agora, irmãos, como nós podemos ser humildes de espírito? Como que nós podemos ter esse tipo de atitude? Olhando para Jesus, olhando tão somente para Jesus, lendo as Sagradas Escrituras, porque à medida que você vai meditando, sabe por que tem muita gente que não entende essas coisas? Porque não lê a Bíblia, porque não ouve a Bíblia, porque não medita na Bíblia. Porque se lesse, meditasse, ouvisse, certamente entenderia, não é sobre mim, é sobre Cristo. Sobre mim é condenação, sobre Cristo é salvação. Se as igrejas, de fato, tivessem um púlpito fiel que proclamasse a palavra do Senhor, não ficaria sendo levado aí, por exemplo, um menino que fica pregando sobre um evangelho falso e todo mundo cai nessas besteiras. E todo mundo dá ibope. Por quê? Porque o evangelho genuíno não está sendo pregado. É o evangelho do Pix, é o evangelho do dinheiro, é o evangelho que eu vou, mas tem que me pagar tanto. Meus irmãos, que Deus nos livre de cairmos nessas ciladas imundas do inferno. Que Deus nos deixe na simplicidade do evangelho do seu Filho. Que Deus nos deixe no nosso devido lugar. É necessário que Ele cresça e que a gente diminua. Então, olhe para Jesus Cristo, leia as Escrituras e examine-se a si mesmo. Uma coisa que, infelizmente, a gente deve resgatar. A meditação, o examinar, aquietar o coração, parar no final da tarde, no final do dia, começar a ouvir o seu coração, não de forma neutra, mas ouvir o seu coração pela palavra. O que eu estou pensando de mim mesmo, hein? Por que eu fico aborrecido quando as pessoas falam tal coisa sobre mim? Por que eu não gosto quando as pessoas me criticam? Por que as minhas orações é só pedido, e por que nunca tem um louvor, por que nunca tem uma adoração? Isso pode estar mostrando, meus irmãos, que a gente ainda não entendeu, que nós não entendemos ainda a situação que nós nos encontrávamos e que nós nos encontramos agora por causa de Jesus Cristo. Então, veja, é a primeira bem-aventurança. É dessa que você vai encontrar ou vai entender logicamente todas as demais. É você subindo o monte. E a primeira coisa é, eu não consigo, Senhor, mas eu estou agarrado contigo. E eu vou com o Senhor. A segunda bem-aventurança está no verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembra que eu falei que é uma sequência lógica e espiritual. Se você é humilde de espírito, o que você vai fazer? Você vai chorar. E a gente vai entender pelo que você vai chorar. E logo de cara eu posso dizer a vocês que essa não é uma palavra bem-vinda para o mundo. Olha o que, se a gente fosse traduzir da nova linguagem de hoje, né? Felizes os que estão chorando, pelo quê? Aí uma pessoa do mundo diria assim, mas feliz é quem chora? Eu confesso para vocês que eu, quando estava pensando sobre isso, a gente tem que pensar muito assim, as épocas. Né? Uma determinada época parecia que seria estranho dizer bem assim, feliz é aquele que chora. Não, isso é um cara fracote, que ele ficar chorando. Mas hoje, inclusive nas redes sociais, as pessoas fazem questão de ressaltar a autopiedade. Ficam o tempo todo chorando e mostrando que estão assim, como que são coitadas e tal. E isso dá ibope.
Isso chama a atenção das pessoas. Mas o que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está falando que felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram pela sua miséria, que reconhecem quem são, e que choram também pela miséria dos pecados alheios. É sobre isso que ele está falando. À medida que você conhece a si mesmo pelas Sagradas Escrituras, você vai entendendo, eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu ainda estou mentindo, eu ainda sou avarento, eu ainda faço isso, eu faço aquilo, e você vai tendo ciência dessas coisas, e se você é um crente, você não vai se alegrar com isso, você não vai sorrir sobre isso, mas você vai chorar, mas você vai se envergonhar, Senhor, por que eu faço isso? Meus irmãos, como pastor de vocês, tem domingo que eu chego aqui que eu fico, Senhor Deus, se não é o Senhor na minha vida, sabe, eu chego num culto, aí eu olho pelas coisas que aconteceram ontem, durante a semana, e assim, Senhor, eu estou repetindo esse mesmo pecado, eu estou repetindo a mesma situação, e aí é hora, literalmente, que eu começo a chorar, eu começo, Senhor, será que eu sou um crente mesmo, Deus? Mas sim, eu sou um crente, um miserável, que o pecado ainda está nessa carne nojenta aqui, e que um dia será retirado pela obra de Cristo Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é, bem-aventurados os que choram, vejam, é graça de Deus você ser sensível a estas coisas, pois tem muitas pessoas que não têm mais sensibilidade com essas realidades. Nós fizemos um estudo, nessa semana, numa reunião pastoral, lá na Nacional, toda semana, meus irmãos, ou melhor, de 15 em 15 dias, o pastor Marco traz um estudo, e primeiro a gente é confrontado, ele faz questão ali, pela graça do Senhor, de mexer lá com a gente, e a gente estava falando sobre consciência. Tem muitas pessoas que já têm uma consciência cauterizada, nada mais atinge, está igual a pedra. Tem outros que têm uma consciência que não é treinada pelas Sagradas Escrituras. Então, a gente deve, meus amados irmãos, enxergar um texto desse e pensar, Senhor, eu tenho chorado pelos meus pecados, eu tenho chorado pelas coisas que eu tenho ofendido, Senhor, entristecido o teu Espírito. E será que a gente tem chorado pelos pecados da nossa nação? Pelos pecados da nossa sociedade? Quantas vezes, eu não posso generalizar, e eu não posso afirmar também, porque eu não sou Deus na vida de vocês, mas vocês já passaram por alguma situação, seja vendo um homossexual, uma lésbica, ou alguma outra pessoa com outro pecado, e ao invés de você chorar, você começou a rir daquilo, do pecado daquela pessoa? Ou passar, você vê um camarada bêbado, jogado e todo arrebentado por causa daquele vício, e você começar a rir, ou você ignorar, ou você passar e falar bem assim, como a gente passa direto, perto de várias pessoas indo para casa, falar bem assim, isso aí eu já sei. Mas, e cadê o choro, cadê o lamento? Porque se aquela pessoa morre daquele jeito, meu amado irmão, sem Cristo Jesus vai para o inferno. E Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou seja, vem um refrigério, e o próprio Cristo, ele chorou, o próprio Cristo, ele nos deu exemplo, ele chorou não pela miséria dele, porque ele nunca foi um miserável, ele não chorou pela sua natureza, porque ele é Deus, e ele é um homem real e um homem ideal, mas Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou por eles, Jesus chorou por Lázaro, o seu amigo, chorou porque ele estava morto, e sabendo que a morte é consequência do pecado, porque pessoas pecaram e consequentemente elas passaram a morrer. Jesus, ele deu esse exemplo. Olha o que ele diz lá em Lucas 19:41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Jesus chorou por eles.
pela miséria deles. O texto de Lázaro, que está no versículo de número 35 do capítulo 11, diz: Jesus chorou, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Paulo, mais uma vez eu cito Romanos capítulo 7, quando Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitos tradutores e com assertiva sobre isso, quando dizem, olha, Paulo falou, desventurado o homem que sou, Paulo estava chorando pela miséria dos seus pecados. Que miserável homem que eu sou, que desventurado homem que eu sou. Aí na sequência, veja, ele dá um comando assertivo na sua mente, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele chorou pelos seus pecados. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, não saia aqui nessa noite, simplesmente assim, eu ouvi, passou aqui, saiu por aqui, não desceu no meu coração. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus, que essa seja uma noite que você entenda, saia daqui com o entendimento, se eu sou humilde de espírito ou não, se eu choro pelo meu pecado ou não, se eu choro pelos pecados dos meus filhos, pelos pecados dos meus vizinhos, pelo pecado do meu esposo, da minha esposa. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui com esse entendimento e sabendo que Cristo é a solução para a tua vida. Agora, o terceiro, ou a terceira bem-aventurança, está no versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O pastor Augusto Nicodemos e o pastor Hernandes também, eles começam esse sermão trazendo alguns exemplos do que o nosso Senhor Jesus Cristo não estava falando. Bem-aventurados os mansos, não quer dizer bem-aventurados os moles, os fracos, não é isso. Tem gente que confunde humildade com pobreza, e mansidão com letargia, com moleza, o homem mole, a mulher mole, fraca. Não é isso que o texto está falando. Vejam que Jesus Cristo, ele foi chamado também de manso, ele mesmo se intitulou como manso, mas o mesmo Cristo que é manso, é o Cristo que entrou dentro de um templo com um chicote. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser manso não é esse tipo de mansidão. Ser manso também não significa que a pessoa ela queira paz a qualquer custo, que ele não pense, que ele não tenha uma opinião bíblica sobre as coisas, mas assim, é aquele camarada completamente moderado, eu não faço nada. Não é isso, meus irmãos. Ser manso também, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, não é uma questão só externa, mas ela deve ser interna. Tem muita gente que tem uma aparência de piedade, tem muita gente que resolve os conflitos dizendo bem assim, está tudo ok, minha irmã, está tudo em paz, pode ir, está resolvido, mas lá por dentro está se mordendo, lá por dentro está matando aquela pessoa, está com raiva. É uma resolução de conflitos que, na verdade, só externamente que as coisas parecem que estão boas, mas dentro do coração está cheio de raiva, cheio de ódio. Não é assim? Quantas pessoas falam, Selminha, vai na boa, minha irmã, está tudo em paz, mas dentro do coração está cheio de ódio. Não é isso que é ser manso. Ser manso aqui, meus amados irmãos, felizes são aqueles que são mansos, quer dizer que são aqueles que se submetem à vontade de Deus. São aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar e não seus próprios direitos. Por isso que a Bíblia, ela nos dá vários exemplos de pessoas mansas. Moisés. Algumas pessoas questionam se Moisés escreveu determinado livro da Torá, porque ele diz, não havia homem mais manso do que Moisés.
Aí as pessoas pensam, rapaz, que coisa estranha, ele falando de si mesmo, desse jeito, que não há homem mais manso do que ele, mas foi um homem manso. Eu me lembro, eu já falei aqui em pregações, e quero até deixar registrado para a glória do nosso Senhor, um dos grandes amigos de ministério que eu tenho, pastor Ivanildo, da Igreja Assembleia de Deus. Um homem que, antes da conversão, era o terror na cidade ocidental. Depois da conversão, se tornou uma potência, uma bênção nas mãos do Senhor, mas aquele homem se tornou manso, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Não as suas prioridades, não aquilo, a sua reputação, não aquilo que as pessoas pensavam e queriam que ele fizesse, mas ele sempre, pela graça de Deus, colocou o reino do Senhor. Isso é mansidão. Moisés foi assim, Davi foi assim. Quantas vezes, meus irmãos, Davi deixou de fazer coisas com Saul, porque era um homem manso. Paulo, espancado, apedrejado. E isso, quando eu fiz uma série em Atos dos Apóstolos, eu ficava pensando naquilo, Senhor, como que esse homem passou nessas igrejas, plantando, estabelecendo, deixando as igrejas organizadas, mas na maioria delas ele foi espancado, bateram, quase mataram, e aí depois você vê esse homem manso voltando em cada uma delas, fazendo uma espécie de uma revisão, para ver como que eles estavam. Você teria coragem de fazer isso? Eu plantei uma igreja lá no Noroeste, me espancaram, mas depois eu vou voltar. Eu plantei uma igreja lá não sei aonde, acabaram comigo, mas deixa eu ver como que aquele povo está. É a mansidão, por quê? Porque está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E diz o texto, porque herdarão a terra. E como disse em outras bem-aventuranças, por exemplo, a primeira, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, quando a gente termina essas bem-aventuranças, e veja, nós meditamos apenas sobre 3. O que você pensa sobre isso? Eu acho que você deveria sair pensando assim, Senhor, é só a Tua graça, Deus. É só a Tua graça para me trazer essa consciência. É só a Tua graça para fazer com que, de fato, eu viva como cidadão do reino. É só a Tua graça para fazer com que eu seja manso. Manso. Esse é o evangelho do Senhor. Esse é o evangelho que um outro autor chamado John Stott escreveu uma obra chamada Contra a Cultura Cristã, para mostrar que, na verdade, essa cultura bíblica, a cultura do reino, ela é diferente da cultura do mundo. Isso aqui não é o que o mundo quer que você faça. Isso aqui não é o que o mundo quer que você pense. Não é o que o diabo quer que você pense. Mas é o que o grande pregador, Jesus Cristo, o Senhor, há 2000 anos atrás, Ele falou que você deve andar assim, você deve ser assim, você deve pensar assim. Você deve ter consciência de quem você é, da sua miséria e da miséria do próximo. E você deve ser manso. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, saiam daqui refletindo, meditando. Cada uma dessas bem-aventuranças é um soco no estômago. Cada uma dessas. Mas também é um refrigério. Você abaixa um pouquinho com aquela dor e fica ali sem conseguir respirar, mas daqui a pouco você volta e entende. Amém, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que é por causa do Senhor que eu vou cumprir tudo isso. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria de deixar uns 2 minutinhos, 2 minutos de uma breve reflexão em oração. Cada um faça uma oração no seu particular sobre se você tem cumprido essas 3 primeiras bem-aventuranças. Vamos falar com o Senhor de forma silenciosa.
Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa exposição, por essa palavra, pois sabemos que nenhum de nós nascemos assim, de forma natural, pela nossa natureza, com esse entendimento de que nós somos humildes de espírito, ou devemos ser. Ou então, Senhor Deus, que nós devemos chorar pela nossa miséria e pela miséria do nosso mundo. Ou que devemos ser mansos, não colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Deus, obrigado por nos chamar ao teu reino. Obrigado por nos inserir, Senhor Deus, no corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele como cabeça. E obrigado, Senhor Deus, por a cada circunstância, cada sermão, cada leitura da tua palavra, cada aconselhamento, nós nos conscientizarmos mais de quem somos e quem tu és. Quem somos e o que devemos fazer. Deus, eu oro, Senhor Deus, nesse momento, pela miséria deste mundo, Senhor Deus, por todos aqueles que estão presos aos vícios, por todos aqueles que estão presos ao pecado, por aqueles que não bebem, não fumam, não roubam, não furtam, pagam as suas contas direitinho, mas só que não querem saber do Senhor. Eu oro por eles. Eu oro pelos meus familiares para que conheçam o Senhor. Eu oro, meu Senhor Deus, para que o teu Santo Espírito possa se revelar a eles, e aí sim, eles vão compreender quem eles são. E oro pelos familiares dos meus irmãos que estão aqui. Oro, meu Senhor Deus, pelos familiares de cada um que está aqui, aqueles que eles agora estão pedindo, aqueles que nesse momento, Senhor Deus, eles estão interagindo comigo em oração. Nós clamamos para que aquele jovem, para que aquele senhor, aquela senhora, não parta desse mundo sem antes, Senhor Deus, ter um encontro com o Senhor e saber quem é o Senhor. Por favor, Deus amado, ajude essas pessoas para que elas também reconheçam quem são, assim como nós reconhecemos. Termino, Senhor Deus, essa oração rogando que aquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, falou, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Que as pessoas reconheçam, se conscientizem que elas estão doentes pela doença do pecado e recorram ao médico das nossas almas, aquele que pode nos dar a cura, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós nos rendemos e nos prostramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.